A palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Eu quero ler apenas o versículo 19 e 20 a princípio, amém? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Queridos, nessa noite eu quero falar para vocês sobre o propósito da vida. Qual é o propósito da sua vida? Talvez você hoje acordou e começou a lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Talvez sejam esses os seus propósitos. Eu apenas quero ter mais alguma coisa, eu quero conquistar, eu quero batalhar mais para ter uma condição de vida melhor. Bom, talvez esse seja o propósito da minha vida: acordar, trabalhar, obter, e assim a gente vai vivendo. Algumas pessoas não sabem nem mesmo responder essa pergunta: qual é o propósito da minha vida? Outros vão se perdendo em busca de fama, de reconhecimento. Alguns estão lutando para que outros possam perceber quem ele é e tenta impressionar outros, vivendo em prol de outros. Queridos, mas a Bíblia diz para nós sobre inúmeras pessoas que encontraram o verdadeiro propósito da vida. Entre elas, nós podemos ver João Batista, que eu quero apresentar hoje aqui a vocês. João Batista, meus irmãos, é um exemplo perfeito. Diante de multidões que já estão acompanhando, a multidão já está admirando. E isso poderia ser um motivo para ele continuar. Mas eu quero ver com você o que ele vai dizer para nós. Eu não sou o Cristo. No final das contas, quando a gente ler mais um pouco aqui, ele vai dizer: olhem para ele. Olhem para ele. Foi exatamente isso que D.L. Moody, irmãos, um dos maiores pregadores do século XIX, quando ele foi pregar em uma determinada cidade, as pessoas ficaram tão admiradas com a sua pregação que começaram a comentar: que grande pregador! Olha só que maravilha, como é bom ouvir esse homem. Moody, ele é incrível, que homem extraordinário. E ele escutou essas conversas. Para o outro dia, quando ele foi pregar, ele preparou uma placa e colocou atrás do púlpito. E nessa placa estava escrito o que está lá em João capítulo 12, versículo 21, quando lá está escrito o seguinte: Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. E as pessoas então foram chegando naquele lugar de culto e já foram lendo: Senhor, quero ver Jesus. E então ele começa a sua fala dizendo: se você veio aqui neste lugar para olhar para Moody, você veio para o lugar errado. Mas se você veio aqui para olhar para Jesus, você está no canto certo. Meus amados, nessa noite, eu quero convidar você para olhar para Jesus e encontrar o propósito para a sua vida. Perceba que aqui no Evangelho de João, João vai nos fazer exatamente pensar nisso. Olhar para Jesus. Estamos na primeira semana do ministério de Jesus. Todos vão olhar para Jesus. Isso eu quero que você observe que no versículo de número 20, João capítulo 1, versículo 20, nos é dito: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Nesse primeiro dia, Cristo ainda não está ali, no meio daqueles homens. João Batista, ele está sendo interrogado por judeus. Eu vou explicar melhor para você essa passagem. E aí acontece que
João, nesse primeiro dia, ele diz: eu não sou o Cristo. Mas como é que eu sei que esse é o primeiro dia? Porque se você for para o verso 29, vai nos dizer: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o segundo dia naquela semana. E então João olha, vê Jesus, e então ele diz: este é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então vem o terceiro dia. No terceiro dia daquela semana, eu quero que você observe o versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Queridos, nessa ocasião, mais uma vez ele vai dizer, se você continuar no verso 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui nessa ocasião, 2 de seus discípulos vão agora logo em busca de Jesus e querem conversar mais com Jesus. E um deles é André. André era discípulo de João Batista. E agora André conhece Jesus, ele olha para Jesus, e o que André vai fazer? Ele vai falar para o seu irmão, assim como Renilson vai falar para o seu irmão, né, Renilson? E ele vai falar para o seu irmão e vai dizer: Simão, eu conheci o Messias. E agora Simão chega lá e Jesus fala: a partir de hoje você é Cefas. Queridos, nesse terceiro dia, aconteceu que as pessoas estão olhando para Jesus. Mas vem o quarto dia, a partir do verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Ora, Filipe então começou a seguir Jesus, mas ele não ficou quieto, e ele vai chamar outra pessoa para que também olhe para Jesus. E o verso de número 45 nos diz que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então agora Natanael vai ser outro que vai ao encontro e vai ver Jesus. Veja, queridos, desde o segundo dia, o primeiro João está dizendo: eu não sou o Cristo, mas do segundo dia em diante todos estão olhando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então André vai conhecer, porque ele escuta no terceiro dia João dizer isso: eis o Cordeiro de Deus. E André vai ao encontro, chama seu irmão. E agora no quarto dia André vai ao encontro de Natanael, perdão. E Natanael agora também vem e conhece esse Jesus. E 3 dias depois, eu quero que você observe no capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, Filipe, né? Deixa eu só esclarecer. Filipe chama Natanael, né? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. 3 dias depois, acontece, queridos, que está formando então uma semana. Estamos na primeira semana do ministério de Jesus. E o que vai acontecer ali, queridos, eu quero que você olhe o versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que semana, queridos, impressionante. O autor desse evangelho, João, ele quer que também todos nós olhemos para Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio salvar. Não é somente André, não é mesmo Simão, Filipe, Natanael, até mesmo aqueles judeus que estão ali, o próprio João, todos são convidados. E você, leitor deste texto, é convidado a olhar para Jesus, o Filho de Deus, que veio nos salvar. Inicialmente, então, ele apresenta o testemunho de João Batista, para que então todos nós olhemos para Jesus. No versículo de número 23, meus irmãos, nos é dito sobre João. Quem é João? Quem é João? Eu quero que você olhe comigo então
o verso de número 23. Porque diz o texto, então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aquelas pessoas que foram até João Batista, elas estão interessadas em saber por que esse homem então está batizando pessoas. Afinal, ele é então o Cristo, ele é Elias, ele é o profeta. Quem é você, João? E João vai dizer: eu sou apenas a voz. Eu sou apenas aquele que anuncia, eu sou o precursor, aquele que, como que um rei, aquele que é o mais importante, está chegando. E então ele vai no meio do caminho e vai tapando os buracos, porque o rei vai passar por ali e ele quer o caminho para que o rei passe e seja um caminho preparado. João Batista, ele está dizendo: eu sou apenas esse, mas ele é o rei, ele é o Cristo, eu não sou o Cristo. Observe que no versículo 19, meus irmãos, nos diz que este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Afinal, essa expressão, meus irmãos, os judeus, quem são esses judeus? Essa expressão aparece diversas vezes aqui no Evangelho de João. E nas diversas vezes, não em todas, elas se referem a judeus que estão em oposição a Jesus. Eles não estão procurando saber sobre João para simplesmente, se ele fosse o Cristo, adorar. Não, esses são aqueles que estão em oposição a Jesus. É tanto que enviam sacerdotes e levitas. Eles não seriam nem mesmo as pessoas mais adequadas para, de fato, saber quem era aquele ali. Deveriam pensar assim em fariseus, saduceus, mas enviam sacerdotes e enviam também levitas. Quem é você? E ele então confessa: eu não sou o Cristo. Mas eles ficam então mais preocupados. O verso 21 nos diz: diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Por que essa pergunta? Você deve lembrar que Elias, ele não morreu. Ele é visto sendo levado pelo Senhor aos céus. Eu entendo, irmãos, teologicamente, que ele não morreu naquele primeiro momento, mas antes de entrar no céu, há uma morte rápida e uma nova vida ali com o Senhor. Porque baseado em 1 Coríntios capítulo 15, meus irmãos, o texto nos diz, Paulo nos ensina, que no céu não entra corrupção. Não tem como um homem como eu e você, pecador, entrar lá nessa condição, a não ser que o Senhor, de fato, ele fizesse uma obra que não é esclarecida aqui. Mas o texto nos fala que nós vamos morrer e depois todos nós vamos ressuscitar. Esse corpo que se acaba, que fica doente, não vai estar lá no céu. Esse corpo aqui, ele está sujeito a se acabar. Por isso que eu entendo que Elias, ele então, antes de entrar nesse céu, o Senhor permite a sua morte do seu corpo, para que a sua alma esteja lá com ele, porque não entra corrupção, não entra esse corpo pecaminoso lá. Mas esse homem então pergunta: você é Elias? Não como o Elias que de repente ele foi levado e está vivo até hoje, não é isso. Mas é o Elias que foi prometido. Antes da vinda do Messias, nos é dito por meio da palavra que, sim, queridos, o profeta Elias, uma figura semelhante a ele, viria. E então o próprio João Batista diz: eu não sou Elias. Porém, queridos, Jesus esclarece para nós que sim, João Batista era o Elias prometido. Não o Elias que foi levado, mas como ele, para que antes mesmo da vinda de Jesus, esse Elias, como um Elias, esse estaria vindo inicialmente. Eu quero ler isso com você. Mateus capítulo 11,
versículo 7, diz: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Olha o verso 14. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Sim, queridos, este era como aquele profeta que foi mencionado lá em Malaquias, o Elias que viria antes. Sim, Jesus diz: esse João Batista é aquele que viria. E porque ele veio, em outras palavras, agora chegou o meu tempo. Sim, ele está dizendo não somente que ele é o precursor, mas ele está dizendo: eu sou o Salvador. Meus amados irmãos, João Batista era simplesmente como Elias, um homem chamado por Deus para afastar Israel dos falsos ídolos, dos objetos de idolatria, de adoração, para conduzir o povo a olhar para o Deus vivo. E João Batista está fazendo a mesma coisa. Inclusive, ele está fazendo isso com os próprios judeus. Ele está dizendo: olhem para o Cristo. Olhem para o Cristo. O texto nos diz, no verso de número 20, João capítulo 1, versículo 21. Então perguntaram: você é o profeta? Por que então ele pergunta: você é o Cristo? Ele diz: não. Você então é Elias? Ele diz: não. Apesar de Jesus dizer: era esse sim. Esse diálogo não é na frente de João. Terceiro perguntam: você é o profeta? Que profeta é esse? Em Deuteronômio capítulo 18, nos é dito no verso de número 15 sobre o Moisés falando que o profeta seria levantado. Então o povo está esperando: será então esse o profeta? Você é o profeta? Mais para frente o povo vai reconhecer que esse profeta é Jesus. Em João, no capítulo 6, versículo 14, nos diz: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. João Batista, então, ele nega: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Quem é João Batista? O verso 23 nos diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ele está dizendo, em outras palavras: eu sou simplesmente uma testemunha enviada por Deus para preparar a nação judaica para a vinda do Messias. Isaías profetizou isso e ele está dizendo: se cumpriu. Eu sou essa voz que está preparando o caminho, porque o Messias está aqui. Ele sabia que o propósito da sua vida era apontar para Jesus. Não era ter fama, não era impressionar pessoas, porque estava juntando gente, estava chegando cada vez mais gente. É tanto que esses judeus já chegam perguntando: você é o Cristo? Você é Elias? Você é o profeta? Ele está ganhando fama, mas o propósito da sua vida não é que as pessoas o reconheçam, não é para que as pessoas o sigam, mas é apontar para Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que o texto diz: endireitem o caminho do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero aplicar isso para nós. Muitas vezes queremos que as pessoas admirem a nós, admirem nosso ministério, reconheçam a nossa espiritualidade, vejam a nossa capacidade. Mas o chamado cristão é diferente.
O chamado cristão, a nossa vida deve funcionar como uma placa que diz: olhe para Jesus. Se você vê uma placa de trânsito, você não fica admirando a placa. A placa apenas ela é um sinal apontando para algo. Ela traz uma informação. João está dizendo: eu sou apenas aquele que está ali guiando, dizendo: olhe para Jesus. Portanto, queridos, as pessoas, quando elas conversam com você, elas saem impressionadas com você ou com Jesus. Quando as pessoas, elas estão envolvidas em nossa vida, elas estão cada vez mais admiradas sobre nós ou sobre Jesus. A nossa vida, ela aponta para nós mesmos ou para Jesus. Em segundo lugar, eu quero que você perceba que o texto está trazendo um sentido. Primeiro, quem é João? Mas em segundo lugar, eu quero que você perceba que o texto nos fala o que João disse. Versículo 26. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Perceba que ele fala: eu batizo. Afinal de contas, por que João Batista ele está batizando? O texto nos fala, queridos, de uma ação que é um tanto incomum se João não é o Cristo, ele não é Elias, ele não é o profeta. E a pergunta daquele povo no verso anterior é: então, afinal de contas, por que você batiza? Quem é você? E João ele está dizendo mais uma vez para que da sua resposta as pessoas não olhem para ele, mas olhem para Jesus. Ele vai dizer simplesmente: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. O batismo não era algo estranho. Afinal de contas, até mesmo gentios, que então, gentio era aquele que não era judeu. Um gentio, se ele passasse a admirar a fé judaica, ele era então batizado e era também circuncidado. Mas quem fazia isso não era qualquer pessoa. Então eles estão interessados: quem é você? Por que que você batiza? O batismo de João era apenas um sinal. Sim, queridos. O que João está fazendo, William Hendrickson comentando, ele diz: eu batizo com água, está indicando apenas que ele está trazendo um sinal. É apenas o que o batismo pode comunicar. Isso é um sinal, aponta para algo. Ele está dizendo: o que eu faço batizando alguém com água está apontando para o Deus que purifica. Mas eu quero dizer algo para você. Aquele que está aqui é o próprio que purifica. Em outras palavras, eu só faço algo para apontar para aquilo. Mas vai chegar aquele que faz isso. É ele quem purifica. Meus irmãos, ele inclusive chama os judeus para serem batizados. Você entendeu a afronta? Como é que então os judeus batizam gentios e circuncidam gentios, e agora ele está falando e ele está dizendo para eles, e está dizendo: se vocês acham que só porque vocês são descendentes de Abraão, vocês estão salvos, vocês estão perdidos. Porque a religiosidade não salva ninguém. Na verdade, ele chega a dizer para aqueles que não estão interessados com a mensagem de João, ele chama raça de víboras. Vocês estão enganados, apenas achando porque são filhos de Abraão, vocês são salvos por observarem os costumes e até mesmo a lei judaica. Mas eu quero dizer para vocês, vocês precisam olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida, queridos, ele está chocando aqueles judeus religiosos.
Eles pensavam, somos filhos de Abraão, então a minha herança religiosa vai me salvar. Mas João Batista, ele está deixando claro, e observe, mesmo que aqui no nosso meio alguém nasça numa família cristã, ou até mesmo alguém cresça numa igreja evangélica, ou até mesmo ele conheça a doutrina evangélica, ele pode vir aqui todos os domingos, mas ele ainda assim precisa de um verdadeiro arrependimento. Ele também precisa conhecer a Jesus como seu Salvador. João Batista, queridos, ele está então dizendo em outras palavras, ser parte de um povo religioso não é suficiente. Então a pergunta não é, você é religioso? Mas a pergunta é, você já se arrependeu e confiou em Cristo como seu Salvador? Ele vai nos dizer, meus irmãos, o que é que então João disse? No verso de número 27, ele diz, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Havia um costume naquela época, queridos. Talvez a ação, uma das ações mais humilhantes para um escravo. Ele tinha que cuidar dos pés do seu senhor. Qualquer pessoa que chegava numa casa, o escravo, ele era aquele responsável por lavar os pés. É tanto que quando Jesus, ele pede aos discípulos que façam isso, lavando ali os pés, então Pedro diz assim, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Ele sabe, eu estou diante do meu mestre, que inclusive, um mestre diante dos seus discípulos, era comum isso, ele diz assim, olha, tudo que um escravo possa fazer em relação ao seu senhor, ele faz, exceto mexer nos pés do seu mestre. Isso era comum entre eles. E agora, o próprio João Batista está dizendo, nem como escravo, vocês me comparem, porque eu seria menor do que ele, porque eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Quão grande é esse Jesus? Meus amados irmãos, o que Pedro ele está querendo dizer para nós é que ele quer se humilhar, João Batista, ele quer se humilhar o máximo possível para que nenhum grau de honra injustamente concedido a ele obscureça a superioridade de Cristo. Qualquer relação, qualquer comparação que as pessoas possam fazer de João Batista com alguém, ele possa dizer, pense numa pessoa menor que um escravo, se existir, eu estou ali, porque nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. O que é que João disse, meus irmãos? Eu batizo, mas virá aquele que vai purificar. Eu não sou digno. Ele é grande e tremendo. Ele já veio antes de mim. Ele já existia antes de mim. O que João Batista, queridos, viu. A gente vê então quem é João, o que ele disse, mas em terceiro lugar eu quero ver com você o que João viu. Olhe comigo o verso 29. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz o texto, meus irmãos, vendo que Jesus vinha em sua direção. Observe, queridos, que o que ele vê é o Cordeiro de Deus. E a imagem de um cordeiro, queridos, é muito clara para um judeu. É o animal que é sacrificado, seu sangue é derramado, simbolizando que há então a proteção do Senhor. Queridos, sem dúvida, para se obter a salvação do Senhor era necessário o sangue derramado do Cordeiro. E agora, queridos, João Batista, ele olha para Jesus e diz, ele é o Cordeiro de Deus. Qual é o propósito, queridos, da vida de João?
O propósito, é claro, queridos, é manter os olhos no Cordeiro. Não olhem para mim, olhem para Ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Meus amados, o que é que João Batista também sabe? Que esse Cordeiro de Deus, ele faz o quê? Tira o pecado do mundo. João Batista, ele não chega com o argumento de dizer, eis aí o mestre. Ou quem sabe de dizer, eis aí o exemplo. Não. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está conectando, sem dúvida, a imagem de um cordeiro no Velho Testamento, derramando o seu sangue, com a imagem de Jesus e dizendo, sim, o maior problema deste mundo não é pobreza, nem mesmo por conta de políticos, a forma como estão administrando, nem mesmo doença ou qualquer sofrimento. O problema é o pecado. E a solução é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, o cristianismo não é uma melhora moral. Eu vou ser uma pessoa melhor seguindo esse caminho. Não. Cristianismo, queridos, não é uma inspiração espiritual. Como se eu pudesse dizer assim, ah, que coisa maravilhosa, eu sinto paz, aquilo me inspira. Cristianismo, queridos, é redenção pelo sacrifício do Cordeiro. É libertação, porque Jesus veio exatamente para fazer isso. João sabia que o problema do mundo é o pecado e a solução é Jesus. Qual é o propósito da vida de João? Queridos, o propósito dele é viver com base nessa redenção. Ele vive a partir do Cordeiro. Ele viveu para olhar para ele, para proclamar sobre ele, e a partir da obra dele, ele vai viver. Ele é aquele que tira os pecados, ele tirou os meus pecados. Ele perdoou os meus pecados. Quem é cristão e lê a Bíblia sabe. Não é que depois que a gente entrega a vida a Jesus, a gente não vai mais pecar. A gente peca. Mas a gente tem uma nova vida que pulsa em direção a Deus e que nos capacita por meio do seu Santo Espírito a viver a palavra todos os dias. Quando a gente peca, o Espírito então move nosso coração ao arrependimento. A gente não fica em paz. E a gente é transformado dia após dia. Quem já nasceu de novo sabe o que eu estou dizendo. Por fim, queridos, eu quero que você perceba que esse que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, me faz lembrar de uma frase que eu li. Deus, ele ofereceu o filho que não exigiu de Abraão, como também ofereceu o cordeiro que nenhum pastor teria condição de oferecer. Sim, porque até mesmo Abraão, quando então Abraão vai fazer o que vai fazer, Deus interrompe. O seu filho não morre, mas ao contrário de Abraão, o próprio Deus dá o seu filho para morrer por nós. Nenhum pastor teria condição de dar um cordeiro que fosse sem defeito, perfeito, para nos substituir. Mas Deus Pai assim nos deu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por fim, queridos, eu quero falar sobre o que João testemunhou. A gente sabe quem é João, ele é apenas um precursor. João, ele é aquele que nos diz que viu, que sabe e que testemunhou. Olha o verso 32 até o 34. E João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus.
João testemunhou, meus irmãos. Observe, o Espírito Santo, ele não tem uma forma corpórea, mas de forma momentânea. Ele assume essa forma como que semelhante a uma pomba. E diz o texto que ele desce sobre Jesus. E quando ele faz isso, meus irmãos, o texto, no verbo descer ali, que está no auristo, é uma ação completa. Quando ele diz que desceu e pousou, ou a ideia de pousar aqui é permanecer. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, quando um profeta, ou alguém que seria usado por Deus, havia uma manifestação do Espírito que usava essa pessoa e depois se retirava. Mas o texto nos fala que ele vem e fica, e permanece. Porque sim, queridos, como já estava testificado lá em Isaías, pelo menos em vários textos em Isaías, nos é dito que esse seria cheio do Espírito Santo. Como diz lá em Isaías 11, verso 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando então o Espírito Santo vem e repousa e fica ali, permanece ali, é uma forma de que todos ali vejam, é um testemunho para o próprio João Batista, porque Deus havia falado com ele, e agora ele diz, este é o Cordeiro de Deus, sim, ele é o Filho de Deus, mas é também um testemunho claro para todos. Ele é aquele que vai agir com o seu poder e com a sua graça. Ele é cheio desse Espírito. A gente sabe, ele é o próprio Deus. Meus amados, Jesus é aquele que é conhecido como Filho de Deus. Eu estou terminando essa mensagem. Nos é dito lá em Ezequiel 36, que antes mesmo da vinda de Jesus, do Messias, haveria então esse derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. Isso era o resultado de uma purificação. Agora, então, quando o texto nos fala, chega Jesus, vem o Espírito, ele está testificando, dizendo assim, chegou a hora. O Espírito, então, ele vai purificar corações. E o caminho é Jesus. Meus amados irmãos, João Batista, ele apresenta Jesus não apenas a Israel, mas ao mundo, a nós, leitores. Eis o Cordeiro de Deus. João tinha multidões. Ele poderia construir o seu próprio movimento. Ele poderia manter seguidores. Ele poderia criar a sua própria fama espiritual. Mas ele está dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Os seus olhos estão voltados para ele. E quando ele vê os seus dois discípulos, ele faz eles olharem para ele. Olhem para ele. Ele é o Cordeiro. Inclusive, um dos seus discípulos, André, com o outro, vai ao encontro de Jesus. Porque esse era o propósito da vida de João. Olhe para ele. Siga ele. Caminhe com ele. E assim eu quero que você perceba, meus irmãos. A nossa igreja, ela vai ser uma igreja forte. Não quando vocês olharem para mim como um pregador. Às vezes tem na igreja, às vezes chega outro pregador e faz, fulano que vai pregar. Mas é a igreja que olha para Jesus e ela permanece firme. Meus amados irmãos, as pessoas não dependem do líder, mas elas aprendem a seguir a Cristo. Essa é uma igreja saudável. O sucesso espiritual, meus irmãos, não é quando as pessoas dizem que grande pregador, mas é quando as pessoas dizem que grande Salvador. Isso é o sucesso, meus irmãos. Todo cristão, pois, deve fazer o que João fez, apontar para Jesus. André fez isso quando disse a Simão, achamos o Messias. Filipe diz isso quando encontra Natanael.
Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Talvez você nunca vá pregar para uma multidão, mas você pode dizer para um amigo, para alguém que está do seu lado dia a dia, dizer: eu também encontrei aquele que é o Messias, o Salvador. E é claro que eu estou falando da sua perspectiva, mas da perspectiva teológica foi ele quem lhe encontrou. Ele que veio lhe buscar. Para terminar então, meus irmãos, ao longo da primeira semana do ministério de Jesus, tinha um monte de gente olhando para Jesus. João aponta para ele, André aponta para ele, Filipe aponta para ele, Natanael reconhece que ele é o Filho de Deus. E então no capítulo 2, lá naquela festa, quando Jesus faz os seus sinais, agora os discípulos creem. Todos estão olhando para ele. Então a pergunta não é sobre quem é João, mas quem é Jesus. Ele não é apenas um personagem, mas ele é o Salvador. Sim, queridos, então o propósito da minha vida é então admirá-lo, é adorá-lo, é segui-lo. Então eu vou viver para ele, mostrar Cristo, falar de Cristo, conduzir pessoas para Cristo. Este é o motivo da minha vida, o propósito da minha vida. É conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, adorá-lo, como João também está fazendo aqui. Qual é o propósito da sua vida? Se você está vivendo para outro propósito, você está jogando sua vida fora. O propósito é Cristo. Olhe para Ele, o autor e consumador da fé. Eu termino então lembrando, meus irmãos, que João, não o Batista, mas o autor do Evangelho de João, quando ele escreve em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, ele fala ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Esse que veio nos salvar receberá toda a honra e glória por toda a eternidade. Ele é digno. Que seu coração se humilhe nessa noite, a ponto de dizer: quem sou eu para o Senhor vir ao meu encontro? Eu não sou digno, Senhor. Eu estou junto com João Batista aqui. Eu não sou digno. Mas ainda assim, o Senhor quer me usar para proclamar, para anunciar, para dizer: fulano, vem cá. Olha para Jesus. Nós achamos o Messias. Eu quero fazer uma oração final. Mas antes de fazê-la, eu quero saber se entre nós há alguém que reconhece que é pecador, arrepende-se dos seus pecados e quer entregar sua vida a Cristo como seu Salvador. Ele quer salvar você. E se você confia nisso, eu quero que você dê um sinal com sua mão. Eu quero orar por você. Amém. Quero orar por você.